podemos nos digladiar, companheiros. Não vimos aqui para trocar farpas. Nós não estamos assim, nós estamos assim. Desse jeito eu creio. Bom, vamos à palavra de Deus. Eu vou lhes falar sobre a radiografia espiritual da igreja brasileira. Nos dois textos que nós lemos nesta manhã, aparecem 4 pessoas. A primeira delas, pela ordem bíblica, se chama Lázaro. Repitam, por favor, amadas e amados do Senhor. Lázaro. A segunda, Marta. A terceira, Maria. E a outra, uma anônima. A Bíblia chama de mulher de Samaria. Então vamos chamar também mulher de Samaria. Até 3 dias atrás estava no meu coração pregar esta manhã sobre as 3 igrejas que existem no Brasil. Quando foi de 3 dias para cá, Deus disse: agora eu vou completar o que eu estou te dando. Tu vais falar de 4 igrejas. E introduziu a mulher de Samaria. Está bom? E eu lhes falo esta manhã, sobre o panorama da igreja brasileira. Antes de 1900, só havia uma igreja no Brasil, uma igreja evangélica no Brasil, a igreja presbiteriana. Alguns anos depois, apareceu a igreja batista. Surgiu então o ano de 1900 e veio logo nos primeiríssimos anos da primeira década, surgiu a congregação cristã no Brasil, de origem italiana. E finalmente, em 1910, surgiu o movimento pentecostal, que com saudade eu digo, já foi um movimento, hoje são vários. Com saudade eu digo, já fomos uma igreja, hoje somos um bocado. E seríamos mais fortes hoje, se somente um nós fôssemos. Muito mais fortes. Muito bem, isso não faz parte propriamente do cerne da mensagem, mas tem que se introduzir. E o Espírito de Deus esteve falando ao meu coração, demorou. E agora não está propriamente esboçado numa tela de tablet ou num papel, mas está bem forte no coração. Diz ao meu povo, meu filho, que há 4 igrejas dentro da minha igreja. E diz ao meu povo que cada um procure definir em qual igreja ficará. Ninguém vai mudar de denominação nestes Gideões por causa dele e por causa de ninguém. Ninguém vai transferir-se de um ministério para outro nesses Gideões, que não é lugar apropriado por isso. Porém, quando esta reunião terminar, algumas pessoas terão feito uma transferência espiritual de igreja. Porque dentro dessas 4 igrejas que estão no Brasil, as quais estão escondidas no contexto de 2 histórias bonitas, de uma família de Betânia e uma anônima de Samaria, Deus quer falar conosco esta manhã. Estamos prontos? Para não deixar ninguém em expectativa ansiosa, vamos logo definir as igrejas. Lázaro simboliza a igreja atada. Dá para falar? Igreja atada. Marta simboliza a igreja atribulada. Maria simboliza a igreja atenta. E a mulher de Samaria significa a igreja atuante. Nós vamos, em primeiro lugar, identificar a que igreja nós pertencemos. Esqueça agora a nomenclatura, esqueça agora como se chama a sua igreja, esqueça a placa, fique na Bíblia, onde não há placas de igrejas e nem igrejas de placas. E porque não adianta placa sem igreja, e igreja sem placa que não funciona. Então, você seria nesta manhã, nestes Gideões ou fora dele, fisicamente, lá pela internet, você seria um membro da igreja Lázaro, igreja evangélica Lázaro. Ou você seria hoje da Assembleia dos Santos de Maria.
Ou você seria esta manhã membro da Comunidade Cristã Santa Marta? Ou você seria igreja herdeira do Espírito da Samaritana? A que igreja você pertence hoje? Para você poder definir a sua própria situação, você deve então, naturalmente, ouvir uma pequena análise sobre cada uma desta igreja. E eu não preciso de lhe pedir, porque isso vai acontecer instintivamente, intuitivamente, quase eu diria automaticamente. À medida que a gente vai descrevendo as igrejas, o cidadão olha assim de lado, ele vê que ninguém está prestando atenção e diz, essa é a minha. Mas ele não quer que ninguém saia. Ele diz, eu estou nessa, mas acho que eu vou sair. Vamos começar pela igreja qual? Lázaro, que é o primeiro nome que aparece na Bíblia. Para que não tenhamos nenhuma ideia negativa a respeito de qualquer um destes 4 elementos, ou qualquer uma dessas 4 igrejas, é bom lembrar o que nós lemos ainda na Bíblia. É lindo o que está. Ora, Jesus amava a Lázaro, amava a Maria e a Marta. Jesus nos ama apesar do que nós somos. Jesus nos ama independente do que nós somos. Só que Jesus nos ama e quer que nós melhoremos naquilo que nós somos. A Bíblia diz 3 vezes, já fiz referência a isso esta manhã, a Bíblia diz 3 vezes que Lázaro estava enfermo, mas nós vamos fazer esta declaração para o mundo espiritual. Vamos lá, Lázaro estava enfermo. Em segundo lugar, vem a notícia de que Lázaro morreu. Quando Lázaro morre, suas queridas irmãs mandaram uma embaixada até Jesus e disse, por favor, mestre, por favor, Senhor, por favor, volte logo, porque Lázaro, nosso irmão, e deram uma senha para cativar o coração de Jesus. Lázaro, a quem tu amas. Sabidas, espertas, inteligentes, espirituais. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, vem depressa. Jesus decidiu ficar mais 2 dias, que era para dar o tempo de morrer. Ele morreu, aí ficou mais 2, que era o tempo da viagem. Quando chegou, estava sepultado há 4 dias. E chegou. E quando chegou, Maria fica em casa e Marta vai a caminho de Jesus. Jesus, eu tenho uma notícia triste e uma mais triste ainda. Primeira, Lázaro morreu, triste. E outra mais triste. E tu não estavas aqui. Porque se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus foi com as 2 irmãs e foi depois uma multidão de judeus até o túmulo. A história é suficientemente conhecida. E quando chegaram lá, aconteceu o milagre. Uma coisa só que eu queria lembrar. Os senhores que estão aqui nesta manhã se lembram qual foi o último milagre que Jesus fez aqui na terra e que está descrito nas Escrituras? Alguém se lembra? Alguém se lembra qual foi o último milagre que Jesus fez e está narrado nas Escrituras? Ele pode ter feito outros tantos, mas narrado. Lembram-se? Alguém se lembra? A senhora quer dar um palpite? Qual foi, na sua opinião? Não, primeiro, não, Santa, último. Último. Qual? Quem é que falou? Fique de pé, por favor. Foi só a senhora que eu ouvi falar, ressurreição de Lázaro. A senhora passa depois no meu estande e pegue um livro de lembrança, porque a senhora acertou. O último milagre que a Bíblia menciona que Jesus fez. Isto me impressiona, pastor Marco Aurélio. O último milagre feito por Jesus e narrado pelos evangelhos foi a ressurreição de Lázaro. Depois dali, cronologicamente, não há mais registro de milagres. Se o primeiro milagre de Jesus foi extraordinariamente maravilhoso por haver sido o primeiro, o último milagre é extraordinariamente maravilhoso por haver sido o último. No primeiro milagre, Jesus estabeleceu alguns parâmetros. No primeiro milagre, Jesus estabeleceu alguns princípios extraordinários. Primeiro princípio que Jesus estabeleceu no primeiro milagre. Primeiro princípio. Eu quero que vocês saibam que eu honro e abençoo a família. Esta desgraça que existe hoje no Brasil contra a família, isto é uma revolta do diabo, é contra Jesus que honra a família e a abençoa.
Primeiro milagre de Jesus foi para honrar a família. Primeiro milagre de Jesus foi para abençoar a família. Primeiro milagre de Jesus foi para deixar um casal feliz, casal de sexos distintos. Primeiro milagre de Jesus foi para dizer assim: eu quero que vocês saibam que eu imito meu pai. Primeiro milagre que meu pai fez no princípio das coisas foi prover uma esposa para Adão. Ou seja, o milagre relacionado com o casamento. Meu primeiro milagre aqui na terra vai ser relacionado com o casamento. Eu sigo meu pai e vocês me sigam. Agora, o último milagre que Jesus fez foi ressuscitar um morto. Agora, não é um morto qualquer. E o último milagre de Jesus foi ressuscitar um morto, mas não é um morto qualquer. É um morto amigo dele. É um morto irmão de Marta. É um morto irmão de Maria. É um morto que esteve muito enfermo. Sabe por que Jesus deixou este milagre para o último lugar? Porque Lázaro, e a partir deste momento Lázaro vai passar a simbolizar uma quarta parte da igreja, no caso, circunstancialmente, da igreja brasileira. Lázaro morreu, foi atado, está lá, Jesus chega, chorou ao sentir a incredulidade do povo. Ninguém cria no milagre, nem Marta cria. Marta possuía uma grande fé, mas a fé que Marta possuía era uma fé escatológica. O que tem de gente na igreja com fé escatológica, o que é isso, pastor? Fé escatológica. Eu creio, Jesus, que meu irmão vai ressuscitar no último dia. No último dia, hoje não. Esta semana, no último dia. Fé para o último dia. Deus não está querendo que você tenha trazido para os judeus uma fé para o último dia. Deus quer que você tenha uma fé para este dia. Deus quer que você tenha uma fé para este dia. Sob a autoridade do Nazareno, do Cristo vivo, do eterno Filho de Deus, eu digo agora com a minha mão levantada em profundo temor de Deus: Senhor, multiplica a fé no teu povo, multiplica a fé no teu povo, multiplica a fé no teu povo. Fé para hoje, fé para hoje. Há duas coisas que Jesus não fez com Lázaro. Esse Cristo que pode fazer tudo, ele não faz tudo. Porque se ele fizer tudo, você não tem parte no trabalho dele. Ele diz assim: olha, meu filho, eu vou fazer um milagre, vem aqui comigo. Se não é possível, eu sou teu parceiro no milagre, senhor, com quanto eu entro? Ele diz: você entra com quanto você quiser. Eu vou dizer com quanto eu entro. Com quanto o senhor entra, Jesus? Eu entro com 99,9. Tá bom, Jesus, tá bom. Eu já sei minha parte. E Jesus disse primeiro: tirai a pedra. Trabalho que não é de Jesus. Em segundo lugar, Jesus disse: Marta, Maria, o irmão de vocês está vivo. Oh, Jesus, glória a Deus. E aí, você está feliz? É, Jesus, só tem uma coisa, escutem bem. Aí começa a história. Ele está vivo, mas não anda. Ele está vivo, mas não estende a mão.